Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Bom, esse é o canal Colorado Coerente e eu sou o Cris Davi e vamos falar um pouco sobre o nosso Inter. Uma coisa que me deixa um tanto quanto irritado é ver como o Internacional quer jogar um dinheiro significativo pelo ralo. Até porque uma coisa que eu não compreendo é cadê a análise de desempenho do Inter? Que eles não analisam o custo-benefício que o Pato traz para os clubes aonde ele vai. Desde que ele saiu do Inter, eu não diria que ele é ídolo. Ele foi um bom jogador que teve uma passagem importante no Internacional, mas ele nem completou um ano, ele nem jogou jogos significativos grandes como Grenais. Ele não foi decisivo nos clubes aonde passou. Ele teve bons 6 meses no Milan. Ele fez alguns gols interessantes, mas nunca se destacou por ser protagonista e fazer com que o clube dele conseguisse avançar, conseguisse títulos, porque o Guerreiro, que muitos tentam fazer um comparativo, embora o Alexandre Pato não é da posição do Guerreiro, ele não fazia muitos gols, mas ele fazia gols decisivos antes de vir para o Inter. Agora no Inter ele conseguiu um belo protagonismo, sendo goleador, fazendo gols, tendo uma significativa melhora no que tange aos gols, virou um artilheiro. E com certeza, por mais que existam partidas ruins do Guerreiro, ele tem dado um custo-benefício interessante. A gente chegou a finais, a gente perdeu, claro, porque infelizmente a direção na montagem do elenco ela não percebe que os reservas, quando você quando você tem um time titular, você tem bons jogadores interessantes que podem fazer a diferença, mas você tem que contratar outros jogadores também. Os outros jogadores que estão na reserva, eles não podem ser tão abaixo do titular. Obviamente eles vão ser abaixo, mas não tanto, porque senão vai se destoar demais do time titular. Mas é complicado você colocar um Alexandre Pato com 30 anos, enquanto você tem jovens interessantes que podem performar bem dentro do elenco. Isso que eu não entendo, isso acaba me irritando, porque a torcida banca os jovens, a torcida quer os jovens, porque os jovens eles vão rejuvenescer o time e vão trazer um panorama diferente para a equipe. E aquela coisa, eu não entendo porque o Kudê, ele falou que não iria colocar os jovens na pressão, que não é assim que se revela jovens, os jovens têm que ser de forma paliativa entrando no campo. Mas numa partida importante que era o Santos, a gente estava amassando, ele não fez, por exemplo, metade do segundo tempo colocar uns 3 jovens. Claro, ele coloca jovens, mas eu te diria assim, pelo menos nos 100% da equipe, 30% de jovens. Porque tu ainda vai ter 70% de experientes que vão ajudar os jovens, mas é importante os jovens. O Peglo, o Yuri Alberto, o Zé Gabriel, o Jussa, o Johnny. Infelizmente arquivaram o Johnny. Ele estava bem, ele estava conseguindo performar na posição que o moço desempenha dentro de campo. Mas é isso que eu falo, eu acho que não era necessário trazer o Pato. Tu poderia tentar... Isso que eu acho ruim do Internacional. Cadê a prospecção de jovens... de jovens não, de destaques. Porque jovens a gente tem da nossa categoria de base. Mas de jovens... de jogadores, destaques no mercado sul-americano. Porque se a gente for ver o Vasco, ele foi na Argentina, trouxe o Benítez e pegou o Cano, que na Colômbia ele estava sempre na lista dos maiores artilheiros. Mas o Internacional não fez isso. O Internacional traz cada jogadorzinho horrível.
O Musto ainda tem que provar, mas, por exemplo, o Musto veio da segunda divisão do Huesca. Claro, a gente tem que entender que esse argumento também vai contra mim, porque outros bons jogadores saíram de times horríveis, que foram rebaixados ou foram para outro lugar. Mas a gente vê que dentro de campo ele não está performando, ele não está desempenhando. E, bom, o Alexandre Pato, ele teve no São Paulo, ele teve no Corinthians, ele teve no Chelsea, ele teve no Milan, ele teve no Inter. Camisas grandes, significativas, que você, quando você está jogando nessas camisas, você tem que dar o sangue, você tem que lutar, você tem que brigar, você tem que estar inconformado com a derrota ou com o empate, você tem que querer vitória, você tem que ter sangue nos olhos, porque você é bem remunerado, você defende uma instituição grande, uma instituição que abrange um número significativo de pessoas, que um clube, ele não é só, ele tem a importância dele, que é ganhar títulos, que é trazer um status quo grande, mas também ele agrega pessoas se conhecem, surgem casais, há as pessoas interagem com uma instituição grande faz com que tudo fique grande, faz com que o clube leve o estado para fora, faz com que as pessoas tenham orgulho de defender uma instituição que consegue integrar coisas boas, coisas significativas, e eu não vejo sangue, eu não vejo vontade, eu não vejo aquela determinação que um jogador tem que ter quando veste camisas grandes, imponentes. Porque o Pato, ele não tem sal, para ele tanto faz, perdeu, ganhou ou teve um resultado adverso, para ele não tem nenhuma importância. Essas coisas, elas acabam não me caem bem. E as médias de gol dele, ele é um segundo atacante, bem dizer, são interessantes, dependendo, claro, de quantos jogos ele performou, quantos minutos ele teve dentro de campo, mas eu fico muito triste porque o associado não está sendo ouvido e eles vão jogar significativos milhões de reais no lixo, milhares de reais no lixo. Vamos ver. Obviamente, eu preferia que os jovens tivessem chances, preferia que o Internacional prospectasse mais bons jogadores, analisasse, realmente tivesse uma análise de desempenho. Porque, por exemplo, Lewandowski do Borussia Dortmund, eles foram achar esse jogador na quinta divisão, salvo engano, do campeonato polonês. Se o clube tem interesse, se fazem uma pesquisa significativa, eles encontram jogadores espalhados no mundo. Não entrem nessa desses colorados que têm um bom número de inscritos. Eles não estão preocupados com o Inter e eles são fanáticos. Eu sou Cris Davi e esse é o nosso